A mãe das abominações da terra começou lá com Nimrod e com a Babel, que ele começou a edificar. Deus tem que dar origem nisso, porque através disso ele vai desencadear grandes revelações. Ali vai ser considerado a mãe das abominações da terra. Meca não é mãe das abominações da terra e nem Jerusalém é mãe das abominações da terra. Lembra que um pouquinho antes Deus tinha limpado todos os pecados da terra através de Noé, que é descanso. E aí, através dos 3 filhos de Noé, Deus abençoou os 3 filhos de Noé e falou para eles encherem a terra e se espalharem. Veio Nimrod, contrariando tudo que Deus ordenou aos filhos de Noé, porque todos os 3 foram abençoados, embora a gente conheça aquela profecia de 100 cães da fé, que é uma profecia linda, profunda, que começa literalmente e acaba espiritualmente. Nimrod veio como uma tipologia do anticristo e começou a juntar todos em um só canto e edificar uma Babel, uma Babilônia, até que Deus veio, desceu, confundiu as línguas e ali começa a mãe das abominações da terra. Essa é a revelação primária. Depois disso, essa grande Babilônia ela vai se transformar em muitos reinos, em muitas nações, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, lembra? E ainda assim, a própria Jerusalém vai ser comparada à grande Babilônia. A própria Jerusalém. Eu vou mostrar isso para vocês aqui dentro do profeta Jeremias. Só que Jerusalém não leva o castigo da grande Babilônia, não vai ser destruída para sempre como a grande Babilônia, porque o Senhor vai derramar espírito de graça e de súplica sobre os judeus lá em Jerusalém. Os pés dele vão tocar em Israel, no Monte das Oliveiras, ele vai descer e ali ele vai reinar. Então, olha, só isso a gente tem no primeiro verso do Apocalipse 17, verso 1. Só essa revelação, porque já diz que ela é mãe das abominações da terra e se assenta sobre muitas águas. Vamos voltar lá ao Apocalipse 17, para vocês pegarem mais uma referência. Então ela se assenta sobre muitas águas, né? A segunda referência está em Jeremias 51, verso 7. Olha o que diz. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Se você ler o contexto aqui, você vai ver que o tempo todo o Senhor está falando de um castigo contra a Babilônia, que nesse contexto aqui é o tempo de Nabucodonosor e a própria terra da Babilônia. Então são camadas de revelação, por isso que é um mistério na testa dela. Um mistério escrito Grande Babilônia, porque Deus vai condenar toda a revolução industrial. Em Apocalipse 18, Deus vai mostrar que Tiro e Sidom, que se encontra, se eu não estiver enganado, no norte de Israel, não no norte sendo a Turquia. A Turquia também faz parte da Grande Babilônia, assim como o sul, assim como o oriente, assim como todas as nações da terra que estarão conectadas através de um sistema. Tudo isso é uma Grande Babilônia, mas tem uma origem, toda profecia tem uma origem, mas Deus não vai destruir Jerusalém como destruiu Sodoma e Gomorra. Lembra que Pedro disse que os que vivem como Sodoma e Gomorra e a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo como exemplo de todos aqueles que vivem igual? E no mesmo contexto, Pedro fala que as obras que há na terra serão destruídas. Ele fala isso na sua carta, na segunda carta. E fala de novos céus e nova terra. Pedro já está mostrando que Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo como exemplo. E quem está sendo destruído no final, Apocalipse 17, quem está recebendo as taças da ira de Deus e sendo destruído são as nações da terra, todas as nações que não se arrependem. Por isso que Deus nos profetas ele está contra as grandes cidades, as torres altas. Ele está condenando o mundo de hoje, o mundo tecnológico, as obras dos homens que eles demoram tempo para fazer, tempo para construir, e enquanto constrói as suas próprias obras, as suas próprias cidades, iluminações e tecnologias, fazem com que os homens se esqueçam de Deus.
fica mais difícil lembrar de Deus, já que todo mundo agora tem um trabalho para fazer dia e noite. Nem a noite mais é respeitada. Ainda muitas pessoas dormem à noite. À noite a gente tem ainda um certo silêncio, mas em vários lugares do mundo, a noite ela está iluminada e homens estão trabalhando à noite. É de fato uma grande Babilônia. Todo um sistema maligno de vigilância, tudo isso é considerado grande Babilônia pelos profetas e pelo livro do Apocalipse. Quando você se detém em olhar para a grande Babilônia e ainda falar que é Jerusalém, é a pior das interpretações, você se limita muito, erra. E é um erro após o outro, porque você tem que abandonar muitas profecias da Bíblia, ignorar o Apocalipse 18 inteiro, para você dizer que Jerusalém é a grande Babilônia. E aí é uma heresia chamando a outra, porque você vai ter que resolver todos aqueles casos que eu tenho falado nos vídeos anteriores. Vocês compreendem como é complicado? Por isso que é um mistério da Babilônia mesmo, a grande. Tudo isso que eu falei aqui foi dentro do verso 1 do Apocalipse 17. Para vocês entenderem que é difícil mesmo falar sobre o assunto. Não é apenas ler e sair procurando textos para justificar a linha que você acha mais coerente, que você acredita ser. Eu posso vir em Jeremias, pegar Jeremias capítulo 3, falar que ela tem uma fronte de uma prostituta, já que eu penso que ela é Jerusalém. Aí eu venho aqui em Jeremias 23, vejo o Senhor falando que Jerusalém é semelhante a Sodoma e Gomorra. Aí eu conecto com Apocalipse 11, já que as duas testemunhas são mortas na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, e isso sim é Jerusalém. A grande cidade do Apocalipse 11 não é a mesma grande cidade do Apocalipse 17. Não é só porque aparece o mesmo termo que é a mesma coisa. Os contextos teriam que ser o mesmo. É como você olhar a última trombeta na palavra. A última trombeta, quando você olha os contextos, é a mesma coisa, é ao mesmo tempo, é o mesmo evento. Mas a grande cidade do Apocalipse 11 não é a mesma grande cidade do Apocalipse 17. Nos profetas, Nínive é chamado de grande cidade, Babilônia é chamado de grande cidade, Jerusalém também é chamado de grande cidade. Então não existe uma só grande cidade. Compreende? Uma vai receber um castigo, um fogo eterno, a outra não. O próprio livro de Jeremias ajuda a provar isso. Então eu não vou aqui no profeta Jeremias procurar só textos para justificar que Jerusalém é a grande Babilônia, para querer desejar que ela se queime em fogo. E como é que ficam as promessas que Deus fez para Jerusalém e para os judeus que restarem? Como é que fica isso? Então, nós estamos aqui em Jeremias 23. Em Jeremias 25, Deus vai falar para Jeremias pegar o cálice da ira dele e entregar para a própria Jerusalém e para todas as nações da terra. Está vendo como tudo está sendo considerado uma grande Babilônia? Como saber disso? Porque lá no Apocalipse 17, os cálices da ira de Deus, eles estão sendo derramados para a grande Babilônia. Estão sendo derramados na grande Babilônia. A própria Jerusalém vai sofrer parcialmente a ira de Deus. Tem textos mostrando que a própria Jerusalém vai sofrer consequências da ira de Deus. Só que Deus não vai destruir Jerusalém, por causa do espírito de súplica e de graça que Deus vai derramar lá. Deus vai permitir o anticristo entrar lá, metade da cidade vai ser tomada, metade das mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para cativeiro, mas não tudo. Você tem que olhar para todos os profetas, para toda a profecia. Isso é você estudar os profetas verdadeiramente. A mesma coisa no livro de Isaías. Você não pode ir lá no livro de Isaías e ficar procurando só as prostituições de Jerusalém para levar tudo isso para Apocalipse 17. Como é que você vai resolver o mistério do Apocalipse 18? Onde Deus está considerando todos os países que estão ao redor de Jerusalém como grande Babilônia e ainda mais todas as nações da terra. E de fato é uma grande Babilônia? Será que a gente vai ser tão cego assim? Irmãos, tem satélite no alto, tem olhos para cima dessa terra, olhos nessa terra, olhos como parecendo olhos de homem,
como aquele chifre pequeno de Daniel 7 que tem olhos como de homem. Tem olhos nas cidades, olhos dentro dos mercados. O próprio celular são olhos. Tudo é um sistema conectado, ligado, e cada vez mais esses olhos vão aumentar. Deus tem que destruir esse sistema. É um sistema de grande Babilônia. A gente não pode ser tão cego assim.